Bom dia, alunos da Escola Eduardo Olímpio, alunos do 7º ano. Quem está falando é o professor José Írio. Hoje nós vamos fazer uma retomada de adição e subtração de números inteiros, ou seja, adição algébrica. É uma retomada do 3º caderno. Tá? Então, para você conseguir entender a adição algébrica, que está nesse 4º caderno, é necessário você relembrar o que estava no caderno anterior. Por exemplo, 3 positivo com 2 positivo. Ora, o que é positivo? Positivo é aquilo que você tem. E negativo? Negativo é aquilo que você gastou. Então vejamos aqui. Se eu tenho R$3, o 3 está positivo. Eu ganho R$2. Se eu tenho 3, eu ganho 2. O que vai acontecer? Eu vou ficar com 5. Com 5 positivos. Veja o outro segundo exemplo. O 8 aqui está positivo e o 9 está negativo. Quer dizer, eu tenho R$8 e gasto 9. O que acontece se eu tenho R$8 e gasto 9? Eu vou ficar devendo. Devendo quer dizer negativo. Devendo quanto? Olha, se eu tenho 8 e gasto 9, eu fico devendo 1. Veja aqui o outro. O 7 negativo e o 5 positivo. Vejamos. Você deve R$7, que está negativo, você está devendo 7. Você vai com R$5 para pagar. O que vai acontecer? Você vai conseguir pagar tudo? Vai sobrar dinheiro ou você vai ficar devendo? Ora, se eu devo 7 eu pago 5, eu vou ficar devendo ainda. Devendo quer dizer negativo. Devendo quanto? R$2. Então, 7 negativo com 5 positivo dá 2 negativo. Veja o outro exemplo. Eu tenho aqui menos 4 com menos 2. Uma dívida de R$4 e uma dívida de R$2. Se eu tenho uma dívida de R$4, eu faço uma outra dívida de R$2, qual vai ser meu saldo? Vai ser uma dívida maior, uma dívida de R$6. 4 mais 2, 6. Agora, nesses exemplos que tem no caderno, no 4º caderno, observe que tem parênteses, eliminação de parênteses. Para eliminar parênteses, você tem que saber como que vai ocorrer. Vejamos aqui. Positivo fora do parênteses, positivo dentro. Os sinais são exatamente iguais. Quando os sinais são iguais, vai ficar positivo. Veja aqui. Positivo fora, negativo dentro. Os sinais são diferentes. Se são diferentes, a resposta é sinal negativo. Mesma coisa ocorre aqui. Sinais são diferentes. Então a resposta é negativo. O que está acontecendo aqui? Os sinais são iguais. Então vai ser positivo. Então, sinais iguais, a resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativo. E é assim que vamos fazer para eliminar os parênteses nesses exemplos que temos no 4º caderno. Então vejamos aqui. Menos 5 mais o 8 positivo menos o 1 positivo. Então vamos eliminar primeiro os parênteses. Aí você vai falar, que sinal que você tem aqui antes do parênteses? Olha, não tem nada. Quando não tem nada, quer dizer que é positivo. Aí, positivo e negativo são diferentes. O que vai acontecer? Vai dar negativo. Negativo de quanto? De 5. Aqui, veja, positivo e positivo. Positivo fora, positivo dentro. Se os dois são iguais, a resposta é positivo. Positivo de quanto? 8. Aqui os sinais são diferentes. Se são diferentes, a resposta é negativo. Negativo de 1. Certo? Então, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Agora vejamos. Nós temos aqui 5 negativo, 1 mais 8, menos 1. Vamos começar pelos positivos. Você tem 8. E os negativos. Você tem uma dívida de 5 e uma dívida de 1. Se você tem R$8, você gasta 5. O que vai acontecer? Sobra 3.
Você tem 3, você gasta 1, o que vai acontecer? Vai sobrar 2. Você poderia fazer assim, junte esses dois, fica 8 positivo, uma dívida de 5, uma dívida de 1, é uma dívida de 6. Se você tem R$8, você gasta 6, vai sobrar 2. Está resolvido. Ok? Veja esse outro exemplo. Veja que está ocorrendo a mesma coisa, não tem sinal nenhum aqui. Quer dizer o quê? Que eles são positivos. Positivo com negativo, dá negativo. Aqui, negativo com negativo, sinais são iguais, dá positivo. Aqui, sinais são iguais, positivo, positivo, vai dar positivo. Agora veja, o que nós temos de positivo aqui? Temos o 6 e temos o 3. Se você tem 6, ganha 3, você fica com 9. 6 com 3, 9. E negativo, 1 menos 2. Vejamos, se você tem R$9, você gasta 2, vai sobrar, sobrar quer dizer positivo. Sobrar quanto? Sobrar 7. Outro exemplo. Veja que aqui já tem parênteses, bastante coisa dentro dos parênteses. Mas primeira coisa, vamos eliminar os parênteses. Então veja, aqui ó, o sinal que temos fora agora é o menos. Aqui negativo com positivo, ó. Negativo e positivo são diferentes. Vai dar o quê? Negativo. Negativo de quanto? De 7. Aí depois aqui ó, negativo com positivo. Negativo com positivo vai dar negativo. Porque são diferentes. Diferente de... vai ficar 5. Agora aqui, negativo com negativo. Veja, os sinais são iguais. Se são iguais, vai dar o quê? Positivo. Agora veja aqui esse outro parênteses. Positivo e negativo. Os sinais são diferentes. Vai dar o quê? Negativo. Aqui, sinais são iguais. Vai dar o quê? Positivo. Aqui os sinais são diferentes. Se são diferentes, vai dar o quê? Negativo. Ok? Então, repetindo. Menos com mais, diferentes, dá menos. Menos com mais, dá menos. Menos e menos são iguais, dá mais. Diferentes, dá menos. Iguais, dá mais. Diferentes, dá menos. Agora, quais que são positivos? Nós temos o 4 e temos o 6. Quando você tem R$4, você ganha 6, vai ficar com 10. Agora, quem que são negativos? Não são os demais? Então vamos somar os negativos. Ó. Você tem uma dívida de 7, faz outra dívida de 5, faz outra dívida de 2, faz outra dívida de 10. Você tem uma dívida de 7, faz uma dívida de 5, fica devendo 12. Faz outra dívida de 2, fica devendo 14. Faz outra dívida de 10, fica devendo 24. Agora vejamos. Se você tem R$10, você gasta 24, você vai ficar devendo. Devendo quanto? R$14. Tá aí resolvido. Então é assim que vai ocorrer nos 3 exercícios primeiros do caderno 4 que vocês vão fazer. Então façam. E se tiver dúvida, me procurem através do Messenger ou pegue meu telefone com a coordenadora Luana. Ok? Falou, até mais. Tchau, tchau.